Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com um sentimento de gratidão, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele, o nosso Rei, ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somos convocados à perseverança nessa manhã, à resiliência, a manter, a lutar, continuar optando em manter a presença do Espírito Santo e a palavra em nosso viver. E tudo isso a gente faz como? Buscando o poder de Deus para obedecer, buscando o poder de Deus para exercer o ministério. Aqui o Espírito Santo aponta a fraqueza da igreja. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Nós temos muitas vezes pouca força. Abro um parênteses aqui, o pastor Fernando ontem estava com uma virose terrível e nós estamos ainda um tanto que desidratados, sentindo uma certa fraqueza. Nós estamos aqui desde a madrugada invocando o poder de Deus que nos fortaleça para estarmos aqui nessa manhã pregando a palavra de Deus. Então nós temos que buscar isso. Nós não temos força e nem competência, reconhecendo na graça oferecida por Deus, por meio do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, força para obedecer e agradar a Deus. Veja que diante de tantos obstáculos, de tantas ameaças, veja que de tantos fatores nocivos, a igreja de Filadélfia estava ali firme e perseverante, resiliente, fazendo a obra de Deus. E é bem assim que devemos estar. Não crendo em nós mesmos, para que em momento algum, quando alcançarmos vitórias em face da nossa vida, venhamos a encher o nosso coração de orgulho. Temos que aceitar muitas vezes quando Deus permite que espinhos sejam colocados em nossas carnes, para que jamais venhamos a nos glorificar, mas sim nos gloriar no Senhor, porque é o Senhor que nos abre portas de oportunidades. Abriu para a igreja de Filadélfia uma porta, a mesma porta, entre aspas, numa outra fase de tempo, que é a porta de Davi. São portas de oportunidades para comandar nações, portas para comandar empresas, portas para sermos líderes, portas para exercermos a obra que Ele coloca em determinada região, em determinado lugar, em determinada empresa, em qualquer lugar. Temos que pedir força ao Senhor. Isso veio como destaque. A igreja de Filadélfia se destaca, em especial a Remanescente Cristã Filadélfia foi aqui colocada, e aqui existem alguns desafios, que nós poderíamos enumerar os desafios dessa região. É óbvio que se contrastarmos com a região onde os nossos irmãos estão sendo perseguidos, lá na Nigéria e também em alguns vilarejos do Sudão, nós ficaríamos com muita vergonha, pois ainda é possível no Brasil andarmos com a Bíblia debaixo do braço, carregarmos, transportarmos a nossa Bíblia, pregarmos em praça pública, mas tem regiões onde o Evangelho não pode ser pregado. Isso nos entristece muito, isso nos leva à vergonha, isso nos serve de lição para não vivermos uma vida de murmuração, mas vivermos uma vida que glorifica ao Senhor Jesus Cristo, uma vida de gratidão. Temos saúde,
tomamos o banho, estamos bem vestidos, o Senhor concedeu provisões às nossas vidas para estarmos aqui, temos acesso a tecnologias que agora fazem com que a Igreja Remanescente Cristã Filadélfia possa pregar aos confins da terra por meio desse smartphone. Nossos componentes eletrônicos aqui são bem simples, bem humildes, mas são com esses que nós estamos glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Não que eu deseje, não acho graça nenhuma nisso, mas quantas igrejas às vezes não ficam pelo meio do caminho, quantos pastores também não ficam pelo meio do caminho, quantos começam tão bem. Poderia enumerar aqui alguns 10 líderes que despontariam, se estivessem firmes com Deus até hoje, seriam grandes líderes, grandes mestres, mas ficaram pelo meio do caminho. Muitos ainda até em pecado foram surpreendidos com a morte. Não achamos graça nenhuma a isso, mas vejamos o que Paulo ensina: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então nós temos que olhar para isso e retermos aqui a lição de vida para mantermos firmes em perseverança diante do Senhor. O Senhor abre uma porta que ninguém pode fechar e cabe a nós entrarmos por ela. Se Ele abriu essa porta, nós temos que ir por essa porta e enfrentar os desafios. Entenda que na agenda de Deus, naquilo que Ele prepara para as nossas vidas, vão haver fases difíceis, fases de luta, de dificuldade, mas temos que trazer promessas. Uma das promessas particulares que me foram entregues quando eu assim recebi a visão da Remanescente Cristã Filadélfia, em 15 de janeiro de 1996, há 30 anos atrás, foi de que o Senhor ia estar preparando ajudadores, provedores, e não ia faltar nada. Não iria faltar nada. Então, às vezes, a gente recebe ameaças, né? No sentido de que agora vai ser difícil, tal pessoa, tal ditador está no poder, vai ser difícil a sobrevivência. Às vezes até pessoas próximas de nós, como até mesmo em semelhança à família de Jesus, que desacreditavam o seu trabalho, desacreditavam que ele era o Filho de Deus e achavam que ele tinha até enlouquecido, como muitos dos apóstolos que atenderam ao chamado e foram discriminados, os discípulos do caminho de Emaús, que talvez ali faziam graves comentários, né? Tinham ouvido a verdade, tinham ouvido a suposição, as mulheres haviam relatado, o Mestre ressuscitou, e mesmo assim eles persistiam em ir pela direção errada, ao invés de permanecerem em Jerusalém para receberem o batismo com fogo, o selo do Consolador em suas vidas. Mas veja que o Mestre vai atrás. Ou seja, o nosso Deus, ele é longânimo, ele é perseverante em nos salvar. Cabe a cada um de nós reconhecermos esta perseverança, que faz parte do caráter de Deus. Ele nos ama e nos ama até o fim, como o Mestre cumpriu a sua missão com os apóstolos, amou-os até o fim, até mesmo aquele que roubava a bolsa de ofertas ali, o Judas, teve oportunidades e não soube aproveitar. Quem aproveitou melhor a oportunidade foi aquele criminoso arrependido da cruz do Calvário. Nos instantes finais, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e que ele tem um reino. Que nós possamos observar nesses ensinamentos, nesses fragmentos que eu aqui passei, a importância de mantermos firmes a nossa fé. Minha alma não se alegra com aquele que recua. Não é hora de recuar. Seja a peste, seja a dor, seja a enfermidade, a grande tribulação que ameaça, a guerra que já começou neste mundo. Vamos permanecer firmes na presença do Senhor, caminhando com perseverança, olhando para as limitações do nosso corpo, reconhecendo o nosso pecado, buscando no sangue de Cristo, no poder do Espírito, o que é de necessário para sermos mais que vencedores, pois o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, venceu o pecado, venceu o mundo e venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te glorificamos. Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, fortalece o nosso ser, meu Deus,
vai nos hidratando com o poder do Espírito Santo para realizarmos a tua obra. Envia do teu poder, da tua graça sobre as nossas vidas. Concede os dons espirituais, meu Deus, que eu diminua e que tu cresça, Senhor Jesus Cristo. Eu te suplico, Pai Santo, visita os meus irmãos, visita, Pai Santo, os conservadores, o teu povo, Pai, nos quatro cantos da terra, onde estão eles sofrendo perseguições, tribulações, sofrendo afronto, o escárnio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos fortalece nessa manhã. E assim queremos estar, com as mãos firmes no arado, naquilo que o Senhor nos colocou para fazer, exercendo com os talentos que o Senhor nos concedeu, que possamos glorificar o teu nome nessa manhã. Senhor Jesus Cristo, eu te suplico que toda enfermidade física e emocional seja curada agora, pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos. Visita a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Fala, Santo Espírito, com o teu povo. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.